criar situações de gol. Bom, umas mensagens aqui, gente, valeu demais. Ó, a primeira mensagem de todos é do Leão Hanna, falando já que time fraco esse do São Paulo, kkkk. Nunes Silva mandou aqui, boa noite de Natal. Maravilha, hein? Rogério Gregório, São Paulo vai ser campeão. Gênesis Jorge, São Paulo e Santos na final. Agora começa, né? Quem é que vai para a final? E tem outra mensagem aqui do Malverick, valeu, falando que a Federação Paulista feliz porque o regulamento esdrúxula para botar os 4 grandes nas semifinais. Realmente, é um regulamento, não sei se dá para a gente chamar de esdrúxulo, acho que confuso é o mínimo. Mas para quem não está envolvido emocionalmente, ver os 4 grandes na final, pela primeira vez, na semifinal, né, pela primeira vez em 6 anos, é legal demais, Celso, é muito legal para o futebol, ainda mais nesse momento, né, de começo de temporada, que ainda a gente não viu tantos confrontos, tantos clássicos ainda, vai ser muito interessante. Sem dúvida, e a gente fala de um campeonato paulista, né, Domi, com os protagonistas dos times aparecendo. A gente viu o Corinthians contra o Mirassol, o Memphis Depay fazendo um belíssimo jogo. O Palmeiras com o Estevão não precisa nem falar o que ele fez, né, nessas quartas de final. O menino simplesmente acabou com o jogo. O Neymar ontem, eu estive na Vila Belmiro para assistir o Santos enfrentando a Red Bull Bragantino. Me arrisco a dizer que se não fosse o Neymar ontem, a gente poderia estar falando aí de um Santos com mais problemas, né, um jogador que tem uma facilidade absurda para destravar jogos com uma qualidade ímpar. E aí, até voltando um pouco na pergunta que você fez no início do programa, eu tenho muita dificuldade de colocar o Santos, ainda que eu entenda que o Santos tem o pior dos times hoje, eu não consigo colocar o Santos como o último aí nessa lista de favoritismo, justamente porque tem um jogador que pode decidir uma falta em um escanteio. A gente viu ele fazendo gol de falta, gol olímpico, ele pega a bola, dribla 2, 3 e coloca o Tiquinho, o Guilherme, enfim, quem for na cara do gol. Então, assim, e hoje no São Paulo a gente viu o grande protagonista, né? O Lucas, mais uma vez, sendo importantíssimo para esse time. Então, assim, é um campeonato paulista recheado de protagonistas e que os protagonistas estão jogando bola. E isso é muito gostoso de ver. Agora, que o regulamento é completamente bizarro e deixou, por exemplo, uma Ponte Preta que fez uma ótima campanha de fora, acho que isso aí também ninguém vai negar, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê times inferiores até, talvez não tecnicamente falando, mas times que fizeram campanhas piores do que a própria Ponte Preta, passando e caindo no campeonato, sendo que se a gente pudesse ali talvez imaginar um confronto entre, sei lá, talvez um Santos e Ponte Preta, talvez poderia ter sido até um pouco mais equilibrado do que foi, por exemplo, o Santos e Red Bull Bragantino. Enfim, o Campeonato Paulista muito interessante e o amigo que comentou aí, ele tem razão, deu certo. A Federação Paulista conseguiu, de fato, estão aí os 4 grandes, tá feliz, claro. E a gente, assim, óbvio, foi o que você falou, né? Quando não tem emoção envolvida, a gente quer ver um campeonato, porque o Campeonato Paulista, ele, pelo menos no meu entendimento, ele é um campeonato de pré-temporada até que os grandes se encontrem. E aí, obviamente, ninguém vai querer perder, ninguém vai dar nada de graça. E esse ponto que você falou dos craques é muito interessante, Celso, e eu queria repassar para você, Renan. Quem que você coloca no São Paulo? A gente tem o Estevão, tem o Memphis, tem o Neymar, e no São Paulo, quem que a gente coloca como esse cara? Sem dúvida nenhuma, o Lucas. O Lucas é o jogador que eu vejo hoje com a capacidade de decidir um jogo para o São Paulo. A criatividade que ele tem, a força, a velocidade, aliado a muita técnica, é esse jogador que eu vejo com a possibilidade de fazer alguma coisa diferente para o São Paulo. O Oscar também não com tanta clareza, eu não consigo ver com tanta clareza essa possibilidade dele definir jogos pelo São Paulo, quanto o Lucas, mas é um jogador também que um passe dele hoje, mesmo que numa transição, como o Celso disse, o Enzo toma a bola, joga a bola no pé dele, na intermediária defensiva ele consegue fazer um excelente lançamento para o Lucas. Ele tem essa qualidade. Agora, mais em bola parada, né, num passe, mais de definir jogo, você fala, ó, a bola no pé do Lucas pode definir. É esse cara que pode fazer o diferente para o São Paulo. E eu espero semifinais espetaculares nesse fim de semana. Jogos espetaculares. O São Paulo, que em alguns momentos, com times não tão qualificados, conseguiu passar pelo Palmeiras no Allianz. Então eu espero um jogo muito... O time do Palmeiras, para mim, é melhor que o do São Paulo. Mas quando se trata de um jogo só, né, muda um pouco essa história.
É favorito por jogar em casa? Também é, mas sendo um jogo só, dá uma equilibrada aí nessa situação. E o São Paulo, com times piores, conseguiu passar pelo Palmeiras lá. Agora, Renan, a gente ainda não tem intimidade suficiente para você me xingar, que faz pouco tempo que a gente está fazendo programa junto. Mas esses quatro aí que a gente falou, quero na ordem, assim, melhor para o pior. Pô, você uma pergunta difícil. Melhor para o pior tecnicamente falando, ou você... Assim, porque eu já falei, o Corinthians, por decidir tudo em casa, eu vejo o Corinthians com vantagem. Os últimos 4 anos mostraram isso. Antes da gente entrar nos times, eu queria ir nesse Neymar, Memphis, Lucas, esses 4. Não, para mim, Neymar, individualmente falando, óbvio, no contexto coletivo é uma outra história, mas Neymar... No momento, né? Com carreira, nesse momento agora, hoje. Hoje, Estevão é o primeiro. Esse menino é simplesmente espetacular. Numa transmissão aí, eu vi até o Djalminha falando. Ele estava fazendo um comentário dele, falou: eu vou ficar quieto porque o Estevão tá com a bola no pé e tudo pode acontecer. E isso é um fato. Para mim, Estevão vive o melhor momento de todos. Estevão, Memphis, Neymar, momentaneamente. Memphis, Neymar, Estevão, Memphis, Neymar e Lucas. Você coloca o Lucas em último? Sim. Nesse momento, sim. Nesse momento. Não quer dizer que domingo ele não possa decidir o jogo, mas nesse momento da pergunta, eu coloco dessa ordem. E você, Celso? Eu quero só fazer uma troca aí no que falou o Renan, mas a troca é no meio. O último para mim é o Lucas, o Estevão o primeiro, eu colocaria o Neymar acima do Memphis. Eu acho que o Memphis agora de fato fez um bom jogo e isso ajuda quando a gente vai classificar em momento, mas hoje eu vejo o principal jogador do Corinthians assim, talvez o cara que faz mais diferença quando está em campo e está bem, eu enxergo principalmente o Rodrigo Garro. Então eu acho que o Memphis ele tem essa responsabilidade para dividir com outros jogadores, assim como os outros também têm. Então eu colocaria Estevão, Neymar, Memphis e por último o Lucas. Ô Domi, Celso, provavelmente se você me fizer essa pergunta daqui um mês, o Neymar já não conta mais. Daqui um mês, se você fazer essa pergunta de novo, eu vou falar, não, o Neymar não conta, vamos para os outros. Provavelmente aconteça isso. É muito difícil, né? Mas nesse momento eu acho que os dois valem, as duas listas são válidas, mas eu colocaria o Neymar também em segundo antes do Memphis. Mas eu quero repassar essa pergunta para vocês. Coloca aqui na ordem, hein? De primeiro a quarto no comentário que eu estou de olho e não esquece de deixar o like, por favor, que ajuda muito o nosso programa. Bom, a gente fez a escalada dos craques. Vamos agora à escalada de time? Qual vai ser a semifinal mais difícil? Começar com essa pergunta, Renan. Não consigo dizer uma mais difícil. Pô, é muito equilibrado os dois jogos. Eu vejo o Santos começando a criar uma casca, uma cara de time, né? Mas não consigo falar. Eu acho que o Choque Rei, o Choque Rei hoje está mais equilibrado, eu acho. Acho que o Choque Rei um pouco mais equilibrado. O Corinthians vive um momento muito estabilizado. O Corinthians perdeu um jogo no ano, gente. E jogando em casa, eu vejo um favoritismo até maior pro Corinthians. Eu vejo o Choque Rei, acho que mais equilibrado um pouquinho. Jogar em casa, ainda mais com o Corinthians, né? Com a torcida do Corinthians, que a gente sabe que é uma torcida que canta, que não vaia, e daqui a pouco a gente fala das vaias que a torcida do São Paulo fez no jogo. Eu acho que o Corinthians é mais favorito mesmo, Celso. Agora, não dá, né, Você pode colocar o Corinthians como vencedor pela campanha que fez, mas também sofre muito gol. Esse é a beleza desse Campeonato Paulista. Quem chama de Paulistinha tá louco, ó, sério. Nem me segue. Eu tô fechado com você, Domi. Eu acho que o Choque Rei, de fato, é o jogo mais difícil. Se a gente for parar para pensar, inclusive, o Corinthians
Com o Ramon só perdeu um jogo, né, na Neoquímica Arena, que foi aquele no ano passado contra o Red Bull Bragantino, que o Bragantino ainda acaba eliminado nos pênaltis na Sul-Americana. O time que tem muita força em casa, é verdade, fez 2 jogos horríveis na Sul-Americana. Eu acho que o Ramon ainda peca muito nas mudanças, eu acho que ele tem uma dificuldade em introduzir as peças no jogo quando o jogo está rolando. Eu acho que ele montou um sistema inicial do Corinthians muito forte, com aquele 4-4-2 losango, dando, né, liberdade máxima para o trio ali da frente, que a gente estava destacando aqui, elogiando muito, e exatamente por essa força do Corinthians em casa, e até mesmo para o Santos ainda, como o Renan falou muito bem, está começando a criar as suas dinâmicas. Eu acho que o São Paulo, o Santos hoje é o que corre por fora, considerando as semifinais. E aí a gente vai olhar para o outro confronto, né, de Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras, de fato, é favorito pela bola que joga, ou pelo menos que jogou nos os últimos jogos, principalmente esse último agora contra o São Bernardo, mas o retrospecto recente, ainda mais em mata-mata, puxa um pouco a sardinha para o lado do São Paulo. Então, são jogos traiçoeiros, eu diria, mas o mais traiçoeiro para mim é o jogo do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, assim, porque o Santos hoje eu acho que é um time em estado embrionário. Agora, se vocês me convidarem para voltar aqui, depois dessa semifinal, talvez o Neymar tenha acabado com o jogo, feito 3 gols, um de bicicleta, piscadinha, e aí a gente vai ficar aqui e o povo no chat vai me xingar. Fala, viu, o cara não entende nada. Porque o Neymar tem essa capacidade de ser o cara diferente. O nosso chat aqui é maravilhoso. Eles só xingam quando a gente merece mesmo, então tá tranquilo. Agora, a gente falou desses craques, né, do Estevam, do Memphis, do Neymar. A gente pode colocar esse como o melhor paulistão da década, Renan? De ter tantos jogadores bons assim, nos 4 grandes, pô, jogadores decisivos, jogadores que fazem a diferença, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o melhor em anos, é o melhor campeonato paulista em anos. E assim, tem uns coadjuvantes, né, importantíssimos em todos os times. A gente citou em cada time um muito importante. Pô, você pega no Palmeiras, quanto jogador coadjuvante, entre aspas, que é, pô, o meia, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora, o Veiga. Pô, o Veiga joga muita bola, mano. O Veiga joga muita bola. O menino que chegou, o Ponta, que chegou, é muito bom jogador. Facundo Torres, é muito bom jogador. O Rios é um jogador que eu não sei como o Palmeiras está conseguindo segurar ele. É grandíssimo jogador também. Aí você vai pro Corinthians, é Yuri, é Garro. Você olha pro banco, tem o Thales Magno. Você vai pro Santos, o Guilherme, que é o artilheiro do campeonato, por um acaso. A gente fala do Neymar, mas o artilheiro do campeonato é o Guilherme. O Soteldo, que começou até a correr para trás, ajudar. Tiquinho fazendo gol, ajudando pra caramba. Olha que campeonato. Aí você vai pro São Paulo, tem Oscar, tem Caleri. Você olha pro banco, tem o André Silva e o Luciano. Pô, eu não me lembro, sinceramente, de conseguir juntar tanto jogador nos 4 grandes, numa semifinal, da forma que está conseguindo esse ano de 2025. Então, sem dúvida, deve ser o melhor campeonato em anos, Domi. É que eu sou jovem, né? Então eu não tenho uma memória tão longa assim, que nem eu poderia ser. Mas eu concordo com o Renan e você, Celso. Não, concordo muito. E a gente fala de fase também, né? Muitas vezes, quando a gente escala os times do 1 a 11, a gente destaca vários jogadores, mas muito mais por nome do que por fase, né? Hoje agora mesmo, a gente estava falando sobre como vários jogadores desses top de linha estão jogando muito, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença e, assim, a gente não pode esquecer, mas até o próprio Palmeiras, a gente, vai ver o Vitor Roque, muito provavelmente, um jogador que, é verdade, não teve uma passagem brilhante ou sequer boa pela Europa, mas era um jogador que há 2 anos estava rivalizando com o Endrick, né, no Campeonato Brasileiro, como o atacante sensação ali, abaixo de 20 anos. Então, a gente ainda temos jogadores que ainda estão integrando os elencos e, bom, para mim não tem a menor dúvida, é o da década, certamente. Agora, se a gente for pegar de 2000 para cá, aí eu acho que eu também sou jovem, Domi, preciso falar, né? Mas eu não lembro exatamente todos, mas eu acredito que seja. Até porque, vamos ser bem claro aqui, né? Tendo o Neymar e o Estevão na fase que os dois estão, a gente está falando do presente, passado e o futuro da seleção brasileira, que é a seleção mais vencedora da história. Então, assim, talvez precisaria algum outro campeonato que eu estou esquecendo, mas a galera do chat vai lembrar, depois de deixar o like aí para dar uma moral pra gente.
Obviamente, tem algum campeonato que tinha alguém chegando perto, mas para mim esse campeonato de longe é o grande a grande atração, a grande sensação. Ano passado teve aquela discussão, né, sobre Carioca, Paulista. Eu acho que esse ano não tem Esse muita ano, discussão. Aliás, os com o times Flamengo, cariocas. e com o Nem o Flamengo ano tão passado, superior, pelo Celso, menos desculpa, até. mas nem o ano passado. O Carioca não. Perfeito. Desculpa, os cariocas, mas não tem comparação, desculpa. E você É pegar que os times do surgiu. interior, você pega os times do interior, aí você pega mais em São Paulo, Red Bull Série A, Mirassol Série A, Novo Horizontino Série B, que 2 anos quase subiu para a Série A. Então, é um campeonato muito mais equilibrado. Desculpa, mas não tem comparação. O Tite fez um comentário ano passado que colocou uma dúvida na cabeça de alguns, não na minha. Sinceramente, não na minha. É que no fim do Eu ano concordo, acabou. não é isso mesmo. Tô fechado com você também. Que no fim do ano, depois de ganhar, né, os cariocas raparam os títulos, todos os títulos de relevância, né, do cenário nacional e internacional de Libertadores da América. Aí o povo cresce, né? Não tem jeito. Mas esse ano não tem a menor Mas aí discussão. também a Os gente está paulistas falando dominam. dos grandes, né? A gente não está falando do Certamente. nível do campeonato com os times do interior. Aí não dá para comparar.